Queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs de doutrina, nosso bom dia a todos vocês. Aqui presentes e amigos internautas espalhados por diversas partes do mundo e que nos acompanham nesta manhã. É um prazer ser convidado para falar da Boa Nova, para falar do Evangelho de Jesus. Penso que cada um de nós que nos propomos candidatos a melhorar, a reformar e a disciplinar o nosso pensamento, não conseguirá lograr êxito de forma prática e eficaz, que é o caminho do conhecimento, do autoconhecimento, se não tiver estabelecido neste roteiro, neste seu caminhar, os ensinamentos de Jesus. Estes ensinamentos universais, ditados por um Cristo, deixados a nós há mais de 2000 anos, para que nós, habitantes deste planeta azul chamado Terra, pudéssemos aprender a praticar o amor. Nós vamos nos deparar na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu início, a introdução, com a passagem, o objetivo desta obra. Neste capítulo, os nossos irmãos espirituais, benfeitores da comunicação, vão nos afirmar que o objetivo do trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo é focar na parte moral de Jesus. Porque esta parte moral é aquela que obriga a criatura, nós, espíritos, ora encarnados, qual aqui estamos, ora desencarnados. Obriga a criatura espiritual a olhar para si mesma. Nesse caminho de redescoberta, nesta proposta que a criatura traça para buscar este autoconhecimento, nós vamos encontrar uma informação muito rica no prefácio do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito de André Luiz. Emmanuel, no seu prefácio, quando vai apresentar este amigo, André Luiz, que é o agente espiritual da obra, que nos narra a sua trajetória no plano espiritual, quando lá então chegou e encontrou certas dificuldades de adaptação no início, para todos aqueles que leram a obra, sabem do que estamos falando. Emmanuel, em seu encerramento, nesta apresentação, o novo amigo, deixa 3 colocações muito interessantes para nós, candidatos a esta reforma íntima. Ele vai dizer que todo aquele que se candidata na escola do Evangelho do Cristo, aqui ele está abrindo leque e deixando uma visão ecumênica, afirmando que em primeiro plano vem o amor. Aquele que se candidata na escola do Evangelho deve seguir primeiramente o Cristo. Aí vem um chamado. A nós, no que compete o nosso campo doutrinário, está falando para os espíritas, precisamos sim do espiritismo e do espiritualismo. Vejam que interessante. Agora tem uma chave que eu costumo pensar que em todo o texto
destes irmãos espirituais de alta envergadura, de alta sabedoria, e que tenta nos deixar estas sementes de tomadas de consciência, porque entre saber e ter consciência há uma diferença muito grande, e esperamos falar no decorrer da nossa exposição. Emmanuel vai afirmar que, além de necessitarmos do espiritismo, do espiritualismo, necessitamos muito mais de espiritualidade, que é o ser que busca a autoiluminação. Aquele que busca se espiritualizar para se tornar uma boa criatura. O mundo precisa de boas criaturas. Boas criaturas devem vir de berço. E não aguardar chegar na idade adulta para se formar um bom cidadão. Nós vamos falar sobre o homem de bem. Só que para falar sobre o homem de bem é preciso entender as bases desta formação do homem de bem. Como que se dá? Como que se estrutura esses alicerces? Já que estamos falando da moral de Jesus. Que se notarmos os seus feitos no Evangelho, vamos observar quanta pureza, quanta poesia, quanta delicadeza, quanta tolerância há no trato com o outro ser humano. E se nós já sabemos disso, o que falta então para tomarmos consciência sobre estas verdades? A questão 625 de O Livro dos Espíritos vai afirmar que Jesus é o modelo e guia para a humanidade. Se é, por que sabemos tão pouco dele ainda? Se é o nosso modelo e guia, por que ao pensarmos em tomar uma atitude hostil, não delicada com o próximo, não colocamos o seu ensinamento à frente? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Aí vem a sabotagem e a justificativa que carregamos na bagagem milenar da nossa personalidade espiritual. A justificativa que nos sabota. Nem Jesus agradou a todos. Nós vamos estar falando sobre personalidade. Nem Jesus agradou a todos. E eu vou deixando a desejar na minha própria proposta de autoiluminação. Eu almejo ser feliz, mas não acredito na felicidade. E isso, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata muito bem. O homem almeja, busca a felicidade, mas ela parece lhe escapar por entre os dedos, porque nós a buscamos nas coisas efêmeras. Jesus afirma: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então a pergunta seria: onde está o meu tesouro? Onde eu coloco os meus valores? Estamos falando da formação de uma boa criatura, que deve começar do lar. Como eu estou ensinando, mas mais que isso, passando o exemplo adiante? Mais que querer dar lição de moral, porque penso eu que aquele que tenta dar uma lição de moral sofre muito, mas sofre mesmo. Porque ele não percebe que ele caiu numa armadilha. A armadilha de que ele nunca mais poderá fazer aquilo que ele condenou no outro. Ele será escravo da sua língua. Então jamais dê lição de moral. Almeje conquistar. Todos nós temos condição. Todos nós podemos. Carregamos em nosso bojo espiritual esta informação. Então, nos tornar uma boa criatura é o nosso dever. Formar boa criatura é o nosso dever. O mundo precisa de educadores que abracem a pedagogia do amor, a mesma pedagogia do Cristo. Não é nenhuma nova educação. Apenas precisamos acreditar no amor, que é o conteúdo moral da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. A humanidade está carente de amor, precisa de amor, necessita de amor, mas tem medo de amar. A felicidade é algo
tão precioso, mas tão precioso, que eu temo em conquistá-la, porque eu temo perdê-la. E eu acredito, então, que a felicidade não é deste mundo. Pode ser a felicidade de espíritos puros, mas os mesmos irmãos espirituais que trabalham esse tema, a felicidade não é desse mundo, vai nos afirmar que nós podemos desfrutar de uma felicidade relativa da qual este planeta pode nos oferecer e da qual a nossa consciência consegue compreender para desfrutar. Então, eu teria de chamar aqui uma reflexão muito bonita, que está na questão 926 do Livro dos Espíritos, apesar de não estar incluída nessa temática, mas podemos usá-la, abro aspas. Há um dado momento que os Espíritos vão afirmar nesta questão que felicidade está relativamente ligada à minha necessidade. Então, qual é a minha necessidade? Quais são as nossas necessidades? Para alguns, não será possível ser feliz nessa vida jamais, porque a felicidade está muito distante. Está nas conquistas, está no ter, está nas posses, está nos bens passageiros, está nos prazeres. Este é o perfil do homem do mundo. É aquele que vive para conquistar coisas perecíveis e passageiras. E neste contexto de coisas perecíveis e passageiras, em que nós vamos investir principalmente no ter, e o ter exige correr, ele é necessário, faz parte da lei do progresso. E aquele que ignorá-lo também terá de pagar um preço por isso. Alguém terá de sustentá-lo, por exemplo. Qual que é a minha visão de auto-iluminado? Ser puritano? Ser alguém que se isola porque não quer se envolver com as coisas do mundo, vamos dizer assim. Alguém terá de me sustentar. Veja que nós criamos aí um paradoxo. Criamos um problema sério. Por não conseguir se entender, acabamos transferindo para o outro, para o próximo, na maioria das vezes, a culpa das nossas misérias. Mas já que estamos falando aqui da formação da boa criatura, que esta deve começar do lar, de berço mesmo, para que se tenha um bom cidadão, e o bom cidadão é o homem no mundo, não do mundo. E nós vamos explicar. O bom cidadão, ele não faz mal ao outro, ele não pratica mal ao outro, porque ele sabe que ele não deve praticar. Ele cumpre com a lei de dever que a sua consciência exige, de não fazer ao outro aquilo que ele não quer que seja feito a si mesmo. Ninguém precisa ensinar. Ele não maltrata os seres de outros reinos, os animais, por exemplo, a natureza. Por quê? Porque é um irmão na jornada da evolução. Porque é assim que o Evangelho nos dita a regra. Não faça ao outro aquilo que não quer que seja feito a ti. E a pergunta é, eu cumpro com essas exigências? Vamos ser mais profundos? Eu ouço a minha consciência? Eu tenho noção do que é estar no mundo encarnado? De como é difícil dar manutenção do corpo físico? Primeiro, porque eu tenho que lidar com as minhas emoções. Eu sou um espírito potência que carrega talentos que a maioria de nós desconhece. Para começar, nós não acreditamos que a mente interfere no processo das nossas escolhas, dos nossos resultados, daquilo que chamamos de destino, para o bem ou para o mal. E com isso, com esta autossabotagem, o ser humano começa daí o seu processo de dor, para não dizer sofrimento futuramente, quando não ouve os gritos da consciência. Não faça ao outro, não é bom, não siga por este caminho. Mas como eu não sou formado assim,
A estrutura da criatura não tem essa formação nesta presente encarnação. E às vezes é estimulado a tendências um pouco nocivas, que estimula a minha bagagem espiritual, que tem a ver com a minha personalidade, que está submetida a um temperamento que o corpo físico impõe a ela, que vai resultar no meu caráter, nas minhas atitudes com o próximo. Se eu não tomar cuidado nesse momento, eu vou ferir uma outra consciência. E acreditem, haverá o dia de pagar por isso. Este pagar por isso não é nada de injustiça. Não há nada de injustiça aqui. Não há nada de crueldade. Há beleza, há harmonia e há educação. E é impressionante como isso ocorre. E nós vamos saber. Feliz daquele que descobre que está diante de uma ação em que o outro está praticando contra si, contra ele mesmo, né? Oferecendo para nós uma dor, e de repente a minha consciência, a nossa consciência, tem a noção de que no passado nós já fizemos aquilo. Nesta encarnação, não estamos falando de outras vidas. Não temos suportes para lembrar disso, espirituais. Não aqui encarnado. E então, eu tomo consciência do meu ato mal praticado, do meu desprezo, da minha traição, do meu ato de ignorância, de orgulho, de egoísmo, onde escravizei uma outra consciência, onde prejudiquei. Estamos falando do homem de bem, da formação da boa criatura. Então temos que rever a trajetória desta personalidade encarnada. Neste momento, se eu tomar consciência, através daquela dor que eu estou experimentando, eu cresci espiritualmente. Eu ganhei maturidade espiritual. Eu consigo ouvir a voz de Jesus gritar em minha consciência: para, não devolva o golpe. Tu já fez. Se você fizer, você será muito mais responsável do que este irmão que está lhe agredindo. Olha que coisa maravilhosa. Então aquilo que era para ser dor se torna amor. E aqui eu quero falar sobre amor. Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, de repente, eu carrego em mim informações não tão boas. E eu quero disciplinar o meu pensamento. Eu quero reformar o meu caráter. Eu quero ser um homem no mundo e não do mundo. Mas, para isso, eu vou ter que exigir de mim uma autodisciplina e renúncia. Renúncia por quê? Porque há muitos prazeres no mundo que não me convêm mais. Eu posso até praticá-los, eles são bons. Mas muitos prazeres nos dão noções de felicidade, nós confundimos isso. Noções de alegrias. E nós achamos que isso é o suficiente. E vamos nos embriagando destas decisões. E cada vez mais embriagados, até nos tornarmos dependentes. Dependente dos prazeres. Este é o perfil do homem do mundo. Ele é escravo do prazer, que lhe dá a felicidade, que até lhe impulsiona para a felicidade se ele soubesse olhar o caminho. Os prazeres são necessários. O capítulo 17, Sede Perfeitos, que é o capítulo que estamos arquitetando o nosso pensamento aqui nesta manhã, tem uma lição de número 11 chamada O Homem no Mundo, que vai fazer referência à nossa condição de encarnado, alegando que o homem no mundo deve viver com o homem de vossa época, com os homens de vossa época. Nós temos que interagir no contexto social uns com os outros, de acordo com a lei do progresso. Porque é graças a essa lei do progresso que estamos aqui nesta manhã, desfrutando desse conforto, ouvindo a palestra, e esta sendo transmitida para diversas partes do mundo. O progresso é necessário, negá-lo seria ignorância, seria retroagir. Nós não devemos negar o progresso. A questão é como ele nos tem.
novamente a questão 926, que insiste em entrar na temática. É mais rico, abre e fecha aspas. Eu vou trocar pela palavra felicidade. É mais feliz aquele que tem menos necessidade. Mas o que é esse menos necessidade? Aqui nós precisamos explicar. Não é se ausentar do mundo e deixar que as pessoas nos sustentem, porque vamos viver agora uma vida de samaritano. Não. Mas e o meu atrito com o outro? Eu tenho que desenvolver. Eu tenho que viver em sociedade. Neste mesmo capítulo 17, sede perfeitos, lição 11, o homem no mundo, os Espíritos vão nos afirmar que, em nossa atual condição, nós estamos condenados, prestem bem atenção, a viver dentro das leis da sociedade, que é a lei do progresso. Se eu estou condenado a uma encarnação, seja de um curto período de tempo dentro da vida física, médio ou longo, onde eu estou condenado a viver em uma sociedade, qual que seria o segredo? Qual que seria a chave para a minha felicidade? Já que eu vou ter que viver na sociedade. Eu estou condenado à lei de sociedade. É onde eu experimento a reação do meu próximo. É onde eu entendo que o outro é diferente. E aí está o grande segredo dos relacionamentos. Entender que a outra consciência é diferente da nossa. Ela segue caminhos diferentes, ela faz escolhas diferentes. A forma como eu vejo o mundo, interpreto o mundo, tomo consciência daquilo que me cerca, não é a mesma que a vossa. Assim como a vossa não é a mesma que a minha. Mas ambos temos bagagens para doar uns aos outros. Eu preciso de vocês. Porque vocês têm recursos e patrimônios que eu não tenho. E vocês de mim. Assim se dá um relacionamento. Uma fusão. Uma parceria. Uma colaboração. Relacionamento é colaboração. Eu te dei a mão e eu não vou soltar. Isso é companheirismo. É saber ouvir o outro, é entender. É tolerar. Porque sem tolerância nós não vamos conseguir praticar o exercício do perdão. Porque nós não vamos ver diferença no outro, nós vamos ver defeitos. E aí complica. Porque se eu olhar e ver defeitos e não ouvir o Evangelho de Jesus, o conselho que me diz, olha, cuidado quando aponta um cisco. Muito cuidado. Na personalidade espiritual que carrega, milenar, viajor do tempo que é, traves enorme nesse sentido. E cuidado com a tentação. Porque talvez bastará não ter olhos atentos em cima de você para você praticar isso que está condenando e muito mais. Quantos de nós não somos assim? Que em segredo, em nossos pensamentos, praticamos esses atos. E se o pensamento é a linguagem universal, com quem estamos conectados? É uma questão para se pensar. A intervenção dos espíritos no mundo corporal. Kardec. Os espíritos sabem o que pensamos? Eles podem captar? Eu adoro essa questão porque parece que os espíritos respondem sorrindo. Se nós sabemos... Meu amigo, que ingenuidade. Nós lhes controlamos. Nós sabemos até aquilo que vocês mesmos querem esconder de vocês mesmos. É para se pensar. Então a proposta da disciplina do pensamento, para que venha se ter a reforma do caráter e instituir a formação do homem de bem, deve vir de berço. E nós estamos nos esquecendo de um ingrediente principal, que a humanidade está necessitando. Urgente. Não é mais pressa. Pressa atrapalha tudo. A urgência, você sabe onde quer chegar. Não importa quantos anos levem. Não importa quantos corpos, quantas vestes, quantas vidas serão necessárias ainda. André Luiz,
Urgência significa que eu quero chegar, eu almejo e eu vou chegar. Mas com prudência, com qualidade, numa cadência certa, num ritmo onde eu não vou interferir na vida do meu próximo. O mundo necessita de amor urgente. O mundo necessita da formação, da reestrutura do lar urgente. O mundo necessita da formação de novas famílias. Nós estamos nos esquecendo disso. Nós estamos nos auto-sabotando com a ideia do modernismo, que é essa parnafernália toda de informações que o mundo está nos oferecendo, que, diga-se de passagem, é útil, é necessária, é boa. Mas, se nós não soubermos observar estes detalhes nas entrelinhas, nós seremos um candidato a homem do mundo. E não vamos querer saber desse compromisso, porque o ter não vai deixar. Eu preciso conquistar, conquistar e conquistar. Por quê? Porque eu quero dar isso para estas pessoas, eu quero dar isso. Ah, eu vou ser feliz quando? Quando isso? Quando eu conquistar? Quando eu ter? Nunca chega. É um conselho. Nunca vai chegar. Porque a felicidade está logo ali. E nesse percurso do logo ali, eu me frustro. A pessoa que se frustra, ela é ansiosa. Ela vive no futuro. Mais no futuro. Ela cria expectativas. E nesta expectativa eu pinto uma tela que tem cores e nuances muito particulares. Só minha. São respostas somente minhas. E que se porventura, quando eu comparar essa tela ao momento de felicidade que está sendo me oferecido pela circunstância da vida, e ali não tiverem as cores, as nuances e as pinceladas que eu almejo, que eu espero para mim, no sentido do que é felicidade, eu deixo passar entre os meus dedos. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os tormentos voluntários. Lição 23. Eu deixo passar entre os meus dedos a felicidade. Porque eu a coloco nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras. Jesus, onde está seu tesouro? Novamente chamamos aqui essa reflexão. Ali vai estar o seu coração. Mas parece que essas palavras ficam distantes quando nós somos um homem do mundo. Nem Jesus agradou a todos. Nós vamos afirmar. Nós somos sabotadores do ensinamento de um Cristo. Nós temos noção do que é isso? Um Cristo, quando encarna em um planeta, divide a humanidade em antes e depois. Porque o amor desce às trevas, nós. E no nosso caso, João, em seu primeiro capítulo, nós não a compreendemos. A condenamos. Julgamos. E o crucificamos. E talvez hoje nós ainda fazemos isso. Por muito menos do que 30 moedas de pratas, como fez Judas. Dentro da alegoria, da metáfora evangélica. Que é para nós crescermos. Há uma informação dentro dessa passagem. Por isso que os Espíritos, já estamos indo para a conclusão, por isso que os Espíritos chamam a responsabilidade para a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo desta obra, que eles vão tratar única e exclusivamente sobre as questões morais do Cristo. Porque é elas que são urgentes. Educar uma criatura no Evangelho é a coisa mais linda que tem. Desde a mais tenridade. Preparar as consciências que vão se unir para escolher a formação do seu lar. Sem o Evangelho, hoje, no momento atual, fica para depois. Porque o ter nos sabota. Nós vamos jurar que o caminho é este, é o ter somente. Porque nós estamos abafados, as nossas consciências estão abafadas. Não conseguimos captar este real sentido espiritual.
Nós sabemos que a vida continua. Nós até acreditamos que a vida continua. Mas nós não temos consciência do que é isso. E o homem no mundo, ele tem consciência. Ele tem consciência da vida futura. Ele vive para a vida futura. Mas não se esquece de que está encarnado entre homens e que deve viver de acordo com os homens de sua época. Respeitando, amando, desfrutando dos prazeres que o mundo oferece. Neste mesmo capítulo 17, sede perfeitos, a lição 11, em O Homem no Mundo, os Espíritos vão nos afirmar: a virtude não está em repelir todos os prazeres. Temos que entender a palavra virtude. A virtude não está em repelir todos os prazeres. Aqui eu me lembro de Paulo, o apóstolo dos gentios, recitando a sua poesia de amor. De que adianta eu ser o ser mais inteligente da face da terra, falar a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada sou. E a mim, e esta parcela, este talento que me foi dado para multiplicar, o que eu estou fazendo dele? O tempo está passando, o relógio começou a contar. Desde o momento que criamos a fusão no óvulo, no ventre materno. Começou a contar. Mais um para o mundo dos encarnados está sendo projetado. E a partir do momento que nós entramos no mundo dos vivos, encarnados, com o nosso choro de vitória, que é a passagem, a travessia da ponte entre a espiritualidade, o caminho do ventre materno até a vida física, nós estamos contando os minutos, os dias, as horas, as semanas, os meses, os anos, para voltar para casa. Então a pergunta é: o que eu estou fazendo enquanto minha morte não acontece? Qual a cota de amor que eu estou dando para o mundo? Eu estou amando mais ou deixando de amar? Só porque alguns me feriram e eu não concordo. Cada um consegue gerenciar a vida com aquilo que tem na consciência. Quando nós entendermos isso, vai ficar mais fácil viver um com os outros. Nós vamos exigir menos. Nós vamos encontrar mais respostas. Nós seremos seres mais felizes, porque as nossas necessidades, aqui a gente esclarece a questão 926, serão outras, serão menores. Mas nós não vamos deixar de querer abraçar a vida, de querer conquistar, de querer almejar coisas novas, de querer ter. Aqui o ter entra. Aqui o ter pode entrar. Ter para dividir, para auxiliar, para contribuir com a humanidade. Onde eu estou neste momento? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu tenho que perdoar? Que voltar atrás? É muito difícil voltar atrás. É para poucas pessoas. E eu penso que é só para aqueles que têm opinião própria. Mas muito decididos mesmo. Para voltar atrás e entender que não é a opinião dos outros que vão afirmar: você é fraco, você falou e agora está dando o braço a torcer. Sim, minha consciência pediu isso. O homem no mundo tem noção do que é isso. Porque ele visa estabelecer em si o código de ética moral de um Cristo, que é o ensinamento moral do seu Evangelho. Que exige a reforma de si mesmo, que é o único caminho para a felicidade esperada na Terra. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo desta obra. E é com este pensamento da reforma de si mesmo que todos nós devemos almejar com urgência e não passar para depois. E não ficar no vício e na mania do desculpismo. Ah, não, eu sou assim mesmo e pronto. Se você acha que você é assim mesmo e pronto, você vai desencarnar assim mesmo e pronto.
Não reclame da bagagem que está levando para a vida futura. Abra os olhos com este farol chamado Jesus. Com este farol chamado amor. Porque somente o amor cobre a multidão dos pecados. Somente o amor trabalha esta felicidade esperada do homem no mundo e não do homem do mundo. Aquele que é escravo das suas sensações, aquele que é escravo dos seus prazeres, aquele que é escravo do momento, da mídia. Vamos pensar nisso. Que o nosso ídolo possa ser Jesus, como ele é e como deve ser. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos.